O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz de Jesus, para que, nos alcançando, ela tenha o poder de nos transfigurar. E que o nosso coração se abra à força da palavra que acabamos de escutar. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 2º domingo da Quaresma. E a pedagogia da palavra vai nos educando diante do grande propósito que o tempo quaresmal tem para a vida do cristão: nos preparar bem para a festa da Páscoa. E a pedagogia dos próprios evangelhos de cada domingo vão nos possibilitando esta graça. No domingo passado meditávamos as tentações de Jesus. E agora, no evangelho de hoje, vamos meditar a transfiguração. Estes 2 acontecimentos, tentação e transfiguração, eles antecipam o mistério pascal de Jesus, porque as tentações nos apontam para a paixão, para a morte de Jesus, para que ele possa vencer o mal, e a transfiguração nos aponta para a glória da ressurreição. Então esta pedagogia da palavra, ela é muito importante para a nossa vida, e é necessário que o coração esteja aberto para acolher esta novidade.
E o texto de hoje é um texto muito rico. Ele tem um conteúdo teológico muito profundo. E de fato, o nosso tempo aqui seria pouco para nós aprofundarmos naquilo que precisa ser aprofundado. Porém, pegaremos algumas ideias centrais que serão muito importantes para a vivência da nossa quaresma. Então, se você tem o seu folheto em mãos, a Bíblia, retome aí Mateus 17, versículo 1, no início do texto. Evangelho de hoje, Mateus 17, versículo 1. Vamos juntos? Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. para onde que Jesus estava indo? Para Jerusalém. E agora ele toma a decisão de chamar 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Padre, mas Jesus caminhava com 12, por que ele só leva 3? Em primeiro lugar, Jesus tem uma sensibilidade. Muitos de vocês são pais e mães, de repente tem 2, 3, 4 filhos, e sabendo que aqueles filhos, sendo do mesmo pai e da mesma mãe, cada qual tem o seu jeito de ser. Uns de repente são mais para frente, têm uma capacidade mais aguçada, outros de repente precisamos ir mais devagar, respeitando o ritmo deles. E Jesus tinha essa sensibilidade com os discípulos. Ele sabia que nem todos seriam capazes de compreender tudo aquilo que ele queria experimentar junto deles. Então, ele escolhe estes 3. Depois, se vocês retomarem Marcos capítulo 14, estes 3 estarão com Jesus no Monte das Oliveiras antes da sua morte. Então, todo o Evangelho ele tem um significado, ele tem um sentido. E agora Jesus os chama, os leva para qual lugar? Vocês prestaram atenção no texto? Jesus sobe para uma montanha. Aqui o movimento de subida não é apenas uma subida geográfica, porque o morro fica na parte mais alta, porque a montanha fica na parte mais alta. Mas aqui nós temos um movimento de subida que é existencial, que é interior. Portanto, vem a pergunta: você está disponível a subir a montanha com Jesus? Sim ou não? Que bom. Nós vamos fazer esse caminho. Subir a montanha com Jesus. E toda a experiência de subida num alto monte, se um dia vocês forem, por exemplo, aqui no Monte de Santo Antônio, na entrada da cidade, a subida gera em nós um movimento de amplitude, porque nós contemplamos uma visão bem larga, respiramos um ar mais puro. Aquela natureza contemplada, ela abre o nosso interior para um movimento que Santo Inácio chama de consideração. A raiz da palavra consideração é de uma palavra latina, side, que significa sideral, que significa amplitude, horizonte. Então, subir a montanha significa contemplar a vida num horizonte mais amplo. Se permitir ser tomado por este lugar geográfico, que também se torna lugar espiritual. E a Escritura nos fala muito sobre a montanha.
Porque a montanha é, por excelência, o lugar do encontro com Deus. Quando Moisés vai receber as tábuas da lei, onde isso acontece? No Monte Sinai. Quando Abraão vai levar o seu filho Isaque para ser sacrificado, aonde vai Abraão e o menino? Para o monte. Quando Jesus multiplica os pães, alimenta a multidão, ele estava onde? No monte. Quando ele vai dar as bem-aventuranças, ele leva os discípulos para o monte. Quando ele morre crucificado, o seu corpo é colocado sobre o monte chamado Gólgota. E depois, quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos sob uma montanha. Então agora nós tomamos a decisão, vamos subir a montanha com Jesus. E o que precisa ser a minha montanha? O lugar onde eu encontro Deus. Então esta igreja precisa ser uma montanha. Os momentos que você tira para rezar em casa com a sua família, precisa ser uma montanha. Todas as vezes que você toma a decisão de meditar a palavra de Deus, esta realidade precisa se tornar na sua vida uma montanha. E além disso, é na montanha que Deus se revela. Lá com Moisés, a sarça ardente, tire as sandálias, porque a terra onde tu pisas é uma terra santa. E naquele momento, por meio da sarça, Deus também se revela a Moisés. Então olha a densidade, a profundidade do texto. E se nós fizermos um paralelo com o domingo passado? Quando o diabo tentou Jesus, isso tudo aconteceu onde, gente? Sob um monte. Quem participou da missa no domingo passado, acompanhou. Então, no monte, Jesus vence as tentações. E agora, num outro monte, Jesus vai se transfigurar para irradiar a grande luz que o habita. Avancemos no versículo 2. Volte aí o texto, versículo 2. Vamos juntos? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Paremos aqui. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, se nós voltarmos ao texto original, a palavra que se utiliza é metamorfose, que traduzida para o português, nós chamamos de transfiguração. E o que significa esta palavra na sua etimologia, na sua raiz? Metamorfose é uma mudança de forma de acordo com a realidade interior. Então, quando o Evangelho nos fala que Jesus transfigurou, que o seu rosto ficou reluzente, e as suas roupas mais brancas do que a neve, o que o Evangelho está nos dizendo? Que de dentro de Jesus saiu uma luz muito forte. Então a transfiguração é a externalização daquilo que está onde? Dentro. No credo niceno-constantinopolitano, que a gente reza sempre no sábado da vigília pascal, se diz: Deus de Deus, luz da luz. Então, qual é a essência de Deus? Luz. E Jesus, ao transfigurar diante dos discípulos, vai evidenciar o quê?
luz. E o seu rosto fica brilhando. Lá no Antigo Testamento não se podia ver a face de Deus. Quando Moisés fala com Deus por meio da sarça, Moisés vira o rosto, porque não era capaz de resistir, contemplar a face de Deus. E agora nós estamos na plenitude da revelação, porque se nós queremos conhecer a face de Deus, precisamos olhar para a face de quem, minha gente? De Jesus. Porque é a face de Jesus que nos revela a face de Deus. Se no Antigo Testamento as pessoas não poderiam contemplá-la, agora, na plenitude dos tempos, esta face está muito próxima de nós. E Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, diz assim: quer conhecer Deus, contemple a face de Jesus. Está aí o caminho para a sua quaresma. Não fique mais com os estereótipos daquilo que te disseram sobre Jesus. Não fique com os estereótipos daquilo que te disseram sobre Deus. Mas se permita a uma experiência íntima e profunda, onde você possa conhecer verdadeiramente a face de Deus. E para isso, você tem ao seu lado a face de Jesus. E esta luz, minha gente, ela muda o nosso rosto. Esta luz, ela dá um novo brilho para os nossos olhos. Esta luz é capaz de irradiar e de dissipar toda a treva da escuridão que muitas vezes nos maltratam e nos colocam para o fundo do buraco. E em meio às tempestades que enfrentamos nestes 2, 3 últimos anos, do que nós precisamos? Da luz de Jesus. Então, o rosto fica reluzente e as vestes ficam muito brancas. O que diz o Evangelho sobre estas vestes? As vestes, na perspectiva da paixão e da ressurreição, fala do nosso batismo. O livro do Apocalipse diz que nenhuma lavadeira na face da terra poderia se lavar e se alvejar as roupas para que elas ficassem tão brancas como nos apontou o Evangelho. E por que isso acontece? Porque estas vestes, elas foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. No nosso batismo, recebemos a graça da filiação e recebemos uma nova veste, branca, reluzente, resplandecente, porque a nossa veste batismal foi lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. E agora o Evangelho te pergunta: como é que está a sua veste batismal? Como é que você tem vivido o seu batismo? Que tipo de católico e de cristão é você no cotidiano? Se abra a face do Cristo ressuscitado, que resplandece a sua luz e que é capaz de alvejar e de limpar tudo aquilo que está sujo na sua vida. Esse é o convite para a quaresma. Você, através do seu batismo, é eleito, é escolhido,
é filho, amado, amada do Divino Pai Eterno. Então olha que maravilha o Evangelho de hoje. Avancemos, versículo 3. Volte aí no texto. Vamos juntos? Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Dois personagens do Antigo Testamento. O que eles representam? Moisés representa a lei. E Elias representa os profetas. Eles são as testemunhas da antiga aliança. Em Jesus, chegamos à plenitude da palavra. A lei proclamada por Moisés falava sobre quem? Jesus. O que os profetas anunciavam em todo o Antigo Testamento falavam sobre quem? Jesus. E agora, na plenitude dos tempos, nós temos a unidade da Escritura. Moisés a lei, Elias os profetas, a tradição do Antigo Testamento, e Jesus a novidade do Pai, a palavra por excelência, a Torá mesma reunida, toda a Escritura, o Novo e o Velho Testamento. Porque a montanha é lugar da revelação divina. E na transfiguração, que já nos aponta para a finalidade última, que é a ressurreição, nós temos uma revelação plena de quem é Deus, que resgata toda a história da salvação e que agora chega à sua plenitude através de Jesus. Estão compreendendo a profundidade da palavra? O quanto ela é rica, inclusive para o conhecimento da nossa fé, para que essa fé seja vivida com mais intensidade. Então, quer conhecer a Deus, faça este exercício. Durante essa semana, eu fiquei muito intrigado, rezando, meditando esse evangelho, preparando a pregação de hoje. Qual era o tema dessa conversa? Porque nos disse o evangelho que Jesus conversava com quem? Moisés e Elias. Mas o texto deixa implícito qual era a pauta dessa conversa. E eu queria saber, e fui atrás da resposta. E quem me ajudou nesse exercício foi o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré. Porque Bento diz, o tema da conversa é a cruz, é a paixão de Jesus, é o êxodo que ele vai fazer. E este êxodo é uma travessia, é uma passagem do Mar Vermelho, da paixão, da morte de Jesus, para onde? Para a terra prometida da sua ressurreição, da sua luz que não apagará jamais. Queiramos ter curiosidade pelas pautas das conversas de Jesus. Porque de repente a gente quer saber demais da pauta da conversa dos outros. E de repente não temos curiosidade para saber sobre as conversas de Jesus. E a palavra de Deus, ela é bela, ela é completa, ela é maravilhosa. E ela nos oferece isso. Então eles estavam falando sobre este grande acontecimento que evidencia toda a Escritura. Então nós só podemos entender a Bíblia, nós só podemos fazer a leitura dela
na completude, a partir do momento que a nossa chave de leitura é o Cristo sofredor e ressuscitado. Por quê? Porque Ele é o coração da Escritura, Ele é o centro da Bíblia, da Palavra de Deus, e o Evangelho nos educa para uma leitura correta da Palavra, principalmente dos Evangelhos. Mas agora entra Pedro na cena. Volte lá no texto. Versículo 4. Agora vem Pedro. Vamos ler juntos? Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, Vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro começa bem. Como é que Pedro chama Jesus? Pode colar aí no texto. Como é que ele chama Jesus? Senhor, do grego Kyrios. É o título mais completo para Jesus contido na Escritura. Então ele reconhece Jesus como Kyrios, como Senhor. Mas depois vem a presepada de Pedro. Por quê, padre? Porque Pedro compreende mal o acontecimento da transfiguração e ele deseja prorrogar. Jesus estava indo para Jerusalém, anunciou a paixão 3 vezes, contou isso para os discípulos dizendo que isso não iria acontecer com ele. E agora Pedro entendeu, nós estamos quase chegando em Jerusalém. E se Jesus falou para nós que lá ele vai sofrer muito, vai ser entregue nas mãos das autoridades, vai morrer, o que nós vamos pedir agora? Ficar aqui. Resolvemos o problema. Não precisamos chegar a Jerusalém. Não chegando a Jerusalém, Jesus não morrerá. Vamos então colocar aqui 3 tendas. E Pedro se faz de humilde. Eu, Tiago e João não precisamos de tenda. Vamos fazer apenas 3. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Esta prática de armar tendas, ela era muito comum para o povo do Antigo Testamento, porque em primeiro lugar era um povo nômade, não tinha uma residência fixa, então eles viviam em tendas. Posteriormente, se consolidou uma festa muito importante para os judeus, que era chamada a festa das tendas, ou a festa das cabanas. Aí, para saber um pouquinho mais sobre isso, vocês vão ler o livro do Êxodo em casa, capítulo 23. E esta festa era chamada a festa da colheita, porque o povo de Deus era um povo agricultor, que trabalhava e vivia da terra. Então eles acreditavam, se a terra é fértil, se a semente produz frutos, se nós tivemos força para trabalhar a terra e agora chegamos à colheita, tudo isso é bondade de Deus. Os primeiros frutos, que eram chamados primícias, os melhores, eles faziam uma festa e doavam para quem? Para Deus. Esta era a festa das tendas. Depois que o povo sai da escravidão do Egito, chega à terra prometida, esta festa também era vinculada à conquista da terra prometida. Aí você pode ler Deuteronômio capítulo 31. E por que entender o significado da festa das tendas no Antigo Testamento? Porque todos os acontecimentos da vida de Jesus estão intimamente ligados ao calendário das festas judaicas. Se vocês fizerem uma releitura de toda a vida de Jesus
através dos evangelhos, os maiores acontecimentos da vida dele se vincula às festas do povo de Israel. Por isso, as tendas. Mas agora, Pedro pergunta para Jesus, e quem responde, gente, é o Divino Pai Eterno. Vamos lá na resposta? Versículo 5. Pegue aí. Vamos ler juntos? Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Escutai-o. Mas o Divino Pai Eterno dá um puxão de orelha no Pedro. Pedro ditando para Jesus o que Jesus tinha que fazer. E o Divino Pai Eterno dá uma bronca dizendo: cala-te. Quem tem que falar aqui? O Filho amado, e não você, Pedro. O acontecimento, minha gente, é uma teofania. A nuvem os encobriu. No Antigo Testamento, a nuvem, ela remetia à presença de Deus. 40 anos o povo caminhando no deserto. O clima do deserto é árido, é quente, é um sol escaldante. Então o povo não dava conta de caminhar por causa do calor. Deus mandava uma nuvem. A nuvem cobria o sol, então dava sombra. Durante o dia o povo caminhava e à noite a nuvem mandava o maná, que era o alimento para o povo comer no outro dia. O que Israel entendeu? Deus está conosco, olha a nuvem. Então a nuvem fala de uma teofania, ou seja, de uma manifestação de Deus. Então agora os discípulos são encobertos por quê? Por uma nuvem. Deus está ali. E vem a voz do Pai que nos apresenta Jesus. O que o Pai diz através da voz? Olha aí no seu texto. O que o Pai diz? Este é o meu Filho amado. Nele coloco todo o meu agrado, nele eu coloco todo o meu bem-querer. Quer conhecer Jesus? Abra o ouvido para escutar o Divino Pai Eterno. Se o caminho do Evangelho de hoje é da revelação de quem é Deus, e eu lhes provocava dizendo, não fique com os estereótipos do que os outros te disseram sobre Jesus, mas conheça Jesus tal como Ele é, e só o Pai nos revela o Filho, porque somente o Filho também pode nos revelar o Pai. Jesus agora nos é apresentado como Filho amado. Se no domingo passado o diabo duvidava, se és filho de Deus, ponto de interrogação, transforme estas pedras em pães. No Evangelho da Transfiguração nós temos uma afirmação: este é o meu Filho amado. E se ele é o Filho amado do Pai, diante dele o que eu tenho que fazer? Abrir os ouvidos e escutá-lo. E eu gostaria de tomar essa parte do Evangelho com vocês, porque hoje vivemos uma grande crise. E qual que é esta crise? A crise da escuta. Estamos perdendo a capacidade de escutar. Às vezes chego numa reunião da minha família, agora tem muitas crianças pequenas, filhos dos meus irmãos, dos meus primos,
E eu fico observando a meninada desse tamanhozinho, o pai fala até cansar e não adianta nada. A mãe seca a boca de tanto argumento e no final a criança é que dá o comando. E observando essa realidade e olhando para o texto, o que a gente pode diagnosticar? Crise da escuta. Se as crianças pequenas já não escutam os pais, significam que os pais estão tendo dificuldade para escutar o filho amado. E a crise se torna sistêmica, ela se torna generalizada. Os nossos condicionamentos de muitos barulhos e de muitos ruídos a todo tempo. Eu entro no carro, a primeira coisa que precisa fazer é ligar o som. Eu vou fazer uma caminhada, a primeira coisa é ligar o foninho de ouvido. Eu chego em casa, já tenho que ligar o celular, ou a televisão, ou o computador. E isso é de mamana caducano. De repente você chega para uma visita, quer conversar com aquela pessoa, não tem condições porque a televisão está ligada no último volume. Você não escuta o que o outro está te dizendo, e nem o outro é capaz de te escutar, porque a televisão está no último volume. E agora vem o Evangelho te dizendo: escuta o Filho amado, abra os ouvidos, para fazer a diferença na vida, no trabalho, no cotidiano, nos estudos, nas atividades, nas relações interpessoais. Escutar o Filho amado. Por quê? Porque Ele é por excelência a palavra do Pai. Ele é a Torá mesma. Ele é a plenitude da lei e dos profetas. Por isso Jesus, Moisés e Elias. É uma palavra de confiança, de segurança. E agora o Evangelho te pergunta: a quem você tem escutado? Qual voz você tem ouvido? Vamos ver a ação de Jesus, lá já da metade para o final do texto. Vamos tomar os versículos 6 e 7. Leiamos juntos. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Força, igreja, levantai-vos e não tenhais medo. Mais uma vez, levantai-vos e não tenhais medo. Vira para quem está do seu lado e diga: levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. É uma palavra de ordem para a sua quaresma. É uma palavra de ordem para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Os discípulos ficaram muito assustados e caíram por terra. São Jerônimo diz que 3 motivos levaram os discípulos a caírem por terra. O primeiro motivo, eles souberam que erraram, falaram que não devia. Segundo motivo, ouviram a voz de Deus, imagina. E terceiro motivo, uma nuvem os encobriu, a Shekinah, a teofania. E agora vem 3 atitudes de Jesus. Conseguiram diagnosticar? Qual a primeira atitude de Jesus? Olha aí no texto. O que é que Jesus faz por primeiro depois que eles caíram? Jesus aproximou. Segunda atitude, o que é que Jesus faz? Tocou. E terceira, Jesus disse. A empatia diante do medo do outro, Jesus não se distancia, mas aproxima. Como devemos aprender com Jesus, numa sociedade tão dividida,
tão polarizada, onde o que pensa diferente de mim é visto como inimigo e precisa ser destruído. Inclusive eu peço a Deus para destruí-lo, porque ele não pensa como eu, ele não pratica a fé como eu, ele não faz o que eu faço. A dinâmica que o nosso mundo tem vivido. E agora Jesus faz o quê? Aproxima. Vamos pedir a empatia de Jesus. Não ver o outro mais como inimigo, como rival, mas ver o outro como irmão. E ele aproxima para tocar. O toque diz respeito à ativação dos sentidos. O tato é um dos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos e um deles é o tato. Então, quando Jesus os toca, Jesus ativa os sentidos que estavam bloqueados. E os sentidos bloqueados bloqueiam a vida. A vida só pode ser vivida em plenitude quando os sentidos bloqueados são desbloqueados. Por isso que Jesus toca. E nós vamos pedir esse toque de Jesus, que desbloqueie tudo aquilo que está bloqueado dentro de nós, começando pelos sentidos. E naquele momento, uma palavra que faz toda a diferença: levantai-vos e não tenhais medo. O medo desenvolve em nós o receio, a ansiedade, a depressão, o pânico. Tudo isso tem uma única raiz: medo. E os males que nós enfrentamos pós-pandemia agora são os males psicológicos. São os males psiquiátricos, cuja raiz é também o medo. Então, ouvir uma palavra de ordem que te diz: levantai-vos e não tenhais medo, é para superar tudo aquilo que te bloqueia, tudo aquilo que está contendo a sua vida, para que com Jesus, para que em Jesus, tendo proximidade com Ele, sendo tocado por Ele, ouvindo a voz dEle, obedecendo esta mesma voz, a vida se dilate e você se planifique como pessoa. Vocês dão conta de encerrar o texto? Vamos lá, versículos 8 e 9, para nós fecharmos. Vamos ler juntos? Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Depois que Jesus aproxima, toca e diz, qual é o movimento que os discípulos experimentam? No início do versículo 8, o que aconteceu com os discípulos depois disso tudo? Eles ergueram os olhos. O movimento da transfiguração, no qual a luz de Deus resplandece em nós, é para que nós nos ergamos, é para que nós nos levantemos, e não ficar mais caído à beira do caminho. É erguer os olhos, para onde? Para o alto, para o céu. É subir a montanha, é ter consideração, amplitude, horizonte. Daqui a pouco o padre vai dizer, corações ao alto, e o que vocês vão responder? O nosso coração está em... Então a vida do cristão é olhos para o alto, é coração para o alto, mesmo que as pernas de vez em quando estão ali baqueadas e tremejam, por causa de alguma situação difícil, mas o movimento é para o alto. Não queira mais viver de cabeça para baixo, não queira mais viver com este olhar para baixo, mas erguer os olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro.
De onde vem a nossa salvação? De onde vem o nosso auxílio? A empatia de Jesus é capaz de tocá-los. Isso destrava a vida e o movimento que ele gera é movimento de vida. Por isso, ergue os olhos para o alto. E no final de tudo, eles não viram mais ninguém, a não ser Jesus. A plenitude da revelação é Jesus. Com Ele, nele nós já temos tudo. Por isso que Moisés já não está mais. Por isso que Elias já não está mais. Por isso que não precisa mais se levantar tenda. Basta apenas ter Jesus, porque Ele é o tudo. E o Evangelho remete-nos para a condição existencial. No final de tudo restará quem? Eu e Jesus. No final de tudo restará você e Jesus. Tendo tudo, já não precisamos de mais nada. E agora eles fazem o segundo movimento. Se o primeiro foi de subida para a montanha, o último, o segundo movimento é de descida. Eles desceram a montanha e Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém. Então, guardar o segredo do céu, Marcos vai chamar de segredo messiânico, porque o que eles viveram só poderá ser compreendido à luz da ressurreição. Então Jesus pede para não contar, porque se eles contassem, os que ouvissem não entenderiam. Mas após a ressurreição, tudo isso evidenciaria. Então, o descer significa, o tempo messiânico é antes de mais nada o tempo da cruz. E que a transfiguração o torna luz do Senhor, e com ele inclui o nosso ser queimado nesta luz da paixão e da ressurreição. Por isso, irmão e irmã, a parousia é antecipada. Somos introduzidos na profundidade do mistério de Jesus. E como eu dizia, já não precisa mais de tenda, porque Jesus é a tenda do Pai armada no nosso meio. E nele temos tudo, e já não precisamos de mais nada. Então que este segundo domingo da Quaresma te ajude na experiência do que hoje a palavra te diz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.